obrigada a todo mundo que está presente. A gente tem uma longa programação e hoje, como não podia deixar de ser, a gente tem o nosso CEO, o Daniel Antonucci, que vai falar um pouquinho para a gente, né, da jornada do lead até o diploma. Então, Daniel, seja muito bem-vindo ao seu CRM Maker Summit. Obrigada aí por sempre estar abrindo o nosso evento com temas super relevantes. Então, tá contigo. Bacana. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez, Michele, pela organização do evento, pela introdução. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês sobre captação, permanência, tecnologia, educação no geral, e trazendo aqui sempre algum tema que a gente acredita que seja de muita relevância para todos vocês, né? Então, eu estou compartilhando aqui a minha tela e a hora que você estiver vendo, Michele, você me avisa, por favor, para saber se estão todos vendo também. Ok, bom, agora aí já está aparecendo. E só reforçando, pessoal, que a gente vai ficar de olho aqui nas perguntinhas do chat, tá? Então, fiquem muito à vontade para mandar as perguntas. Eu vou estar dando esse apoio aqui para o Daniel. E aí, ao final da palestra, a gente faz essas perguntinhas. Então, fiquem à vontade, tá bom? Legal. Obrigado, Michele. Então, tá bom. Então, sejam bem-vindos à sexta edição do CRM Maker Summit. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer recebê-los no nosso evento. E eu vou repassar rapidamente aqui as palestras que vão ocorrer ao longo das próximas semanas, né? Então, hoje a gente tem essa palestra que eu estou aqui com vocês. Depois, no dia 5/8, melhores práticas de atendimento para educação básica. Então, a Michele, lá do Grupo Marista, falando um pouquinho sobre isso com a gente. Depois, no dia 10/8, a Bruna, consultora de marketing do SiteBR, vai falar sobre estratégias de personalizar a regra de relacionamento. Depois, o Fernando, do Grupo Platos, vai falar sobre o portal de polos, né, como que usam os polos para a captação de alunos. Depois, no dia 17, a Larissa, da Adelina, vai falar sobre o modelo de educação EAD híbrido. Depois, no dia 19/11, a Michele, que acho que todos já conhecem, né, vai falar sobre case de sucesso, como a área de sucesso do aluno, do cliente, pode melhorar os resultados. Então, também é uma palestra bem bacana. Depois, a gente vai ter uma mesa redonda com o pessoal da Contractor, falando junto com o pessoal da Católica de Santa Catarina, como que isso, incluir a assinatura de contrato na jornada fez aumentar as taxas de conversão. Depois, no dia 31, o Augusto vai falar sobre o perfil do ingressante, a mudança de comportamento, né, desses ingressantes, essas gerações que estão chegando no ensino superior. Depois, o professor Taiguara vai falar sobre estratégias de captação para ensino básico, né? Ele coordena, né, de forma geral lá a FECAP e o Colégio FECAP, então vai trazer essa experiência com a gente. Depois, o professor William Muriel, da Carta Consulta, vai falar sobre curricularização da extensão, ajudando na atração de novos alunos. O Glauson, do SiteBR, vai falar sobre permanência de alunos. E o Leonardo, da Mercado Edu, vai falar sobre Learning Analytics, métricas e dados do mercado educacional. Então, essa é uma programação de palestras, todos os links disponíveis, né, para vocês fazerem as inscrições e participarem. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do tema de hoje, então, gestão da experiência na jornada do aluno, né? Então, acho que o grande papo aqui hoje é conversar um pouquinho sobre como que a experiência do cliente pode impactar na jornada do aluno ao longo do curso, ao longo de toda a experiência dele com instituições de ensino. Mas eu queria começar aqui trazendo para vocês esse dado, que eu até usei esse mesmo dado na última palestra que eu dei aqui no CRM Maker Summit, mas num outro contexto, mas eu queria chamar a atenção, né? Aqui são tecnologias que provavelmente serão adotadas até 2025, é um relatório feito pelo World Economic Forum, é um relatório que chama Future of Jobs, e eles pesquisam quais são as prováveis carreiras, as prováveis tecnologias que vão estar em alta nos próximos anos, né? E a previsão deles para 2025, então, é essa aqui. Olha que interessante, eu vou chamar a atenção aqui para essa segunda, que é o Big Data Analytics, ou seja, mais de 80%, né, de pessoas responderam que isso vai fazer parte das tecnologias que serão adotadas no futuro. E aí tem um segundo gráfico dessa mesma pesquisa,
que fala das principais profissões, né, que estão aumentando e as que estão diminuindo, né? Então, do lado esquerdo, as que estão aumentando a procura e do lado direito, as que estão diminuindo. De novo, uma perspectiva, né, para os próximos anos pela mesma pesquisa Future of Jobs. E aí eu queria chamar a atenção para as três primeiras que estão crescendo, né? Data Analyst and Scientist, AI and Machine Learning Specialist and Big Data Specialist, né? Então, são carreiras que estão crescendo, demandando profissionais numa previsão de futuro feito em 2020 por essa pesquisa, né? Mas aí eu trago para vocês, então, agora, uma reportagem de um mês atrás, que saiu no G1, falando o seguinte: demanda por profissionais da área de dados cresce quase 500% e os salários chegam a R$22 mil. Então, ou seja, por que eu grifei aquelas carreiras e aquelas tecnologias, né? Porque todas elas, naquelas duas pesquisas, naqueles dois gráficos da pesquisa, falam justamente para profissionais da área de dados, né? Então, olha só o crescimento de quase 500% na demanda das empresas por essas tecnologias. Quer dizer que aquela previsão que estava sendo feita lá está acontecendo de verdade aqui no Brasil, inclusive, né? Então, com uma inflação do salário, porque tem pouca gente que faz isso, então os salários são altos para atrair as pessoas, né? E essas três profissões, elas falam de Data Engineer, né, que é engenheiro de dados, Data Analytics, que é analista de dados, e Data Science, que é cientista de dados. Todas essas três profissões, elas se encaixam naquelas tecnologias que eu coloquei, naquelas carreiras que eu coloquei, né? Então, o que eu estou querendo trazer? Por que eu estou trazendo esse dado aqui? Porque para que a gente possa se capacitar pessoas, essas pessoas precisam ter experiência, conhecimento e, obviamente, conhecimento acadêmico, né? Então, esses tipos de profissionais, eles passam por carreiras como engenharia de produção, engenharia de software, engenharia ciência da computação, enfim, e outros tipos de áreas que podem formar esse tipo de pessoa. Então, o mercado está demandando profissionais que, de alguma maneira, nós, instituições de ensino, vamos formar. E isso sai desde lá do ensino básico, porque esses caras precisam ter uma base de matemática muito forte para poder chegar numa faculdade e então depois entrar nesse mercado de trabalho. Ou seja, existe demanda para profissionais qualificados e que serão formados pelas instituições de ensino básico e superior que a gente trabalha e administra no nosso dia a dia. E também tem um outro gráfico, que esse gráfico ele já é um pouco mais antigo, de 2018, mas ele é muito relevante. Ele é formado, né, ele foi construído utilizando dados da RAIS, né, que são aquelas informações que toda empresa manda para o Ministério do Trabalho, né, manda para a Receita Federal, enfim. Então, esse gráfico mostra o seguinte, que a média, que quem tem ensino superior completo recebe o dobro da média de todos os outros níveis de ensino, né? Então, aqui você pode ver que a média salarial até aqui é R$ 2.800 e quem tem superior completo recebe R$ 5.600. Então, significa o quê? Que educação agrega não só conhecimento, mas também melhoria na carreira, melhoria de salário, ou seja, melhoria na condição de vida das pessoas que participam do processo de educação, né? Então, dadas essas informações todas, eu trago agora o outro lado, ou seja, informações do Censo da Educação Superior de 2020, obviamente que é um recorte antes da pandemia, com a pandemia a gente sabe que isso piorou um pouco, mas as taxas de evasão ao longo do curso, principalmente no ensino superior, são muito altas, né? Então a gente tem aqui 59% de evasão ao longo do curso todo no presencial e 63% no EAD. Legal, eu tenho carreiras, eu tenho demanda de mercado, eu tenho salários mais altos que quem faz o ensino superior, mas eu tenho uma evasão muito alta, né? Então, a questão que eu trago aqui é justamente essa, né? Por quê? Por que a gente tem uma demanda? Por que a gente tem empresas procurando profissionais qualificados? Por que a gente sabe que quem faz ensino superior, quem tem uma educação básica forte, vai se colocar melhor, vai ter um salário melhor? E por que essa evasão continua tão alta, né? Então, aí eu fui atrás de uma pesquisa, um estudo trazido pelo professor Lobo, em maio de 2019, que mostrou que 70% da evasão no ensino superior dos Estados Unidos acontece pelos seguintes fatores, e isso me chamou muita atenção. O primeiro deles, primeiro fator, a instituição não liga para mim. Então, olha como que isso é forte, né? A
A alegação do aluno no momento da evasão é: a instituição não liga para mim, então para mim não faz sentido continuar aqui, né, eu não me sinto importante. A segunda, serviços e atendimentos ruins, né? Olha que interessante, ele não está nem falando aqui de curso, grade curricular, professor, está falando basicamente de serviço e atendimento ruim, né? Ou seja, ele não se sente bem atendido, ele não se sente ouvido, ele não sente que os problemas dele são resolvidos, né? E mais importante de todos, na minha visão, o sacrifício não vale a pena. Então, quando eu coloco a palavra sacrifício, olha o que força que isso tem, né? E eu estou falando de sacrifício financeiro, de estudo, de tempo, né? Do que ele deixa de fazer para conseguir cursar aquela faculdade. Enfim, esses três fatores juntos, eles representam, nessa pesquisa de 2019, 70% da evasão. E nessa mesma pesquisa, apenas 10% das pessoas alegava que a evasão era por questão financeira, né? Claro, aqui é uma realidade americana, eu quis trazer esse estudo para uma reflexão nossa, mas a outra pergunta que eu trago é: será que no Brasil é tão diferente assim, né? Será que essa realidade que evasão, por esses três motivos que eu acabei de colocar, também não acontecem no Brasil, talvez num percentual um pouco menor, mas também não acontecem no Brasil, né? E isso nos traz, então, ao tema que a gente quer conversar hoje, que é Customer Experience, né, ou experiência do cliente. Então, introduzindo esse assunto rapidamente, né, experiência do cliente é tudo aquilo que acontece ao longo da jornada do cliente com a empresa que ele está se relacionando, né? Então, aqui eu trago uma relação entre Uber e táxi, né? Eu acho que todo mundo lembra quando o Uber chegou no Brasil, ele chegou com aquele Uber Black, né? Aquele carrão bonito, né? Todo arrumado, com isso filme, né? Sempre carros de um nível muito bacana, o motorista sempre muito bem arrumado, até de camisa, água, bala, jornal, revista, ele abria a porta, enfim. A experiência que a Uber entregava, ela era muito diferente daquela experiência que a gente estava acostumado a receber no táxi, né? E aí, não estou nem falando aqui de preço, se na época do Uber Black era tão mais caro ou não, mas a experiência que eles entregaram começou a fazer com que as pessoas começassem a olhar diferente para o táxi, né? E olhar para o Uber como uma alternativa muito viável, muito mais interessante de locomoção, né? Não estou dizendo nenhuma comparação de como é hoje, né, o serviço de Uber, mas lá atrás, quando começou, aquela experiência nos chamou muita atenção, né? Então, é isso que é interessante trazer aqui para falar da experiência do cliente, né? Então, se você relembrar o Uber, desde solicitar no aplicativo, até o carro chegar, até todo aquele atendimento, até ele te deixar no lugar que você ia, a experiência era muito diferente. E a mesma coisa a gente pode falar para qualquer outro tipo de empresa, né? Empresa de telefonia celular, como é que é a sua experiência ao longo da jornada? Empresa de televisão a cabo, como é que é a sua experiência? Um laboratório que você vai fazer um exame, até um médico que você vai, né? Como é que é a experiência que você recebe ao longo dessa jornada, ao longo desses passos, né? E a mesma coisa se aplica, então, à educação. Como é que é essa experiência que nós estamos entregando para o nosso aluno, né? Então, Customer Experience, ou experiência do cliente, são todas as situações positivas ou negativas que o cliente tem ao se relacionar com você, com a sua empresa, com a sua marca, né? Então, qualquer ponto de contato que aquele cliente, ou no nosso caso, aquele aluno, tenha com a nossa empresa, com a nossa instituição, ele vai gerar uma impressão. Essa impressão ela pode ser positiva ou negativa, né? E tudo isso vai formar, então, a experiência que aquele aluno tem com a nossa instituição, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quais são as experiências que a gente está entregando nesses pontos de contato, né? Então, tudo isso, todos esses pontos de contato que a gente está falando, em Customer Experience, é chamado de jornada do cliente, né? Então, tudo que acontece desde que ele despertou interesse em comprar um produto ou serviço da sua empresa, até ele receber ou usar o produto ou ser atendido pelo serviço que a gente está prestando para ele, né? Então, no contexto da educação, é desde que ele se interessou por estudar na minha instituição até ele se formar, até ele chegar ao fim do curso, né? Por isso que a gente fala experiência do aluno, do lead até o diploma, né? Então, todos esses pontos formam a jornada do aluno, todos esses contatos que ele tem formam a jornada do aluno, né? Então, se eu pegar aqui o funil da captação e depois o funil da permanência, todos esses pontos de contato vão formando a experiência que esse aluno tem
ao longo da jornada dele na minha instituição de ensino. Então, desde lá do lead, da matrícula, até o diploma. E o que vai fazer ele continuar estudando aqui comigo, numa graduação, numa pós ou numa extensão, vai ser justamente a experiência que ele teve ao longo da jornada dele, né? Então, para que a gente possa entender e melhorar isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mapear todos os pontos de contato dos seus alunos com a sua instituição, né? Então, eu preciso conhecer a jornada do aluno na minha instituição de ensino, né? E os pontos de contato são muitos. Realmente, a gente sabe que, em geral, um aluno do ensino básico, ele passa, sei lá, 9, 10, 11 anos na instituição de ensino, um aluno do ensino superior passa 4, 5 anos na instituição de ensino, se depois ele pode continuar a fazer uma pós, uma extensão, então é muito tempo, então são muitos pontos de contato, né? Então, desde o seu site, do processo de inscrição, de matrícula, da infraestrutura da sua sala de aula, da grade curricular do curso, obviamente que isso é muito importante também, se ela está atualizada, alinhada com as demandas de mercado, responde, né, o que o mercado está buscando, se a didática dos professores é bacana, se os professores, né, têm empatia com os seus alunos, né, software que usa para apoio a presencial, apoio ao EAD, ou se for um curso EAD, a área de carreiras, o quanto ela está conectada e gerando oportunidades para esse aluno se colocar no mercado de trabalho, os coordenadores de curso, secretaria, financeiro e central de atendimento, se estão bem atendidos, estão atendendo bem esses alunos, né? Banheiro, cantina, biblioteca, seja virtual ou seja física, os laboratórios, a internet, né? Disponibilidade de internet, banda. Então, essas coisas todas, elas fazem parte da jornada do aluno, né? Então, porque está até numa ordem aqui que faz com que é assim que o aluno vai tocando a sua instituição de ensino, recebendo produtos e serviços da sua instituição de ensino, sendo atendido pela sua instituição de ensino e formando uma opinião, formando uma visão, formando, então, a experiência que ele está recebendo da sua instituição de ensino, né? Então, são muitos pontos de contato aqui, obviamente, que eu trouxe alguns exemplos, né? E a gente sabe que existem tantos outros exemplos que podem fazer parte desse processo, dessa jornada, né? Mas o que é fundamental, né? Com tantos pontos, a gente sabe que problemas podem acontecer, né? E a gente sabe que faz parte os problemas acontecerem ao longo da jornada, né? A gente não está aqui dizendo que as instituições de ensino têm que ser perfeitas, acertar tudo que está acontecendo e tampouco, né, não ter problemas, né? Mas quando você tiver problemas, o que você tem que tomar cuidado? E aí eu vou utilizar um relatório que foi feito pela Track, que se chama CX Trends 2021, que mostra qual é a percepção do cliente em relação a atendimento, né? Aqui é geral, não é só educação, mas tem uma representatividade de quase 20% de educação, né? Então, o pessoal, quando é indagado sobre Customer Experience, respondeu que não quer ter que repetir suas informações a cada contato, né? Então, assim, quem nunca passou pela situação de ligar, né, para uma central de suporte ou de ajuda ao cliente, ser atendido, ter que explicar toda a situação, aí ele fala, eu tenho que te passar para o setor correto, aí ele vai para o setor correto, você tem que explicar tudo de novo do zero, aí o setor correto não era o setor correto, ele passa para um terceiro setor, você tem que explicar tudo de novo, enfim, isso vai cansando, isso vai deixando a pessoa estressada, então não é nem tanto o problema em si, mas sim o atendimento, né? Ter acesso a uma central de ajuda eficaz, então também, obviamente, 8% das pessoas. Ter um suporte 24 horas, você vê que pouca gente, né, espera isso, né? Então 3% apenas. E ter um profissional de sucesso do cliente disponível, também não é todo mundo, né? Um percentual até baixo, 7,41. Mas o que me chamou muita atenção foi justamente esse percentual aqui. 78% das pessoas responderam o seguinte: eu quero ter resoluções rápidas para os meus problemas, né? Então, a pessoa, o aluno, o cliente, ele não está tão preocupado assim com os problemas que vão acontecer, porque todo mundo sabe que problemas podem acontecer, né? Todo mundo tem esse nível, ou a maioria das pessoas tem esse nível de consciência que problemas podem acontecer. O que ela espera é que quando o problema acontecer, ela seja
rapidamente atendida e rapidamente tenha o seu problema solucionado, né? Então, muitas vezes a insatisfação do cliente, a insatisfação não está relacionada com o problema em si, mas muitas vezes com a dificuldade de resolver aquele problema, né? Então, se eu tenho um problema na jornada do meu aluno e o aluno está reclamando, está abrindo um chamado, procurando a instituição, né, procurando a central de atendimento, o que a gente tem que fazer é ajudar esse aluno a resolver rapidamente esse problema, né? Então, é muito comum, às vezes, eu ver instituições de ensino que o aluno pede uma dispensa de disciplina, e aí leva um mês para alguém dar uma resposta, ele vai ter uma dispensa de disciplina. Pô, o problema não é a dispensa de disciplina, o problema é o tempo de resposta para ele receber se ele vai ou não conseguir ter aquela disciplina dispensada. E assim como tantos outros exemplos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na preparação do nosso time, na preparação dos nossos processos, para que a gente possa, então, responder com mais velocidade e assertividade os problemas do aluno, os problemas que vão acontecer ao longo da jornada, né? De novo, problemas vão acontecer, o que a gente tem que se preparar para que esse problema seja rapidamente resolvido. E falando um pouco mais ainda na jornada do aluno, é importante dizer que eu consigo adaptar a jornada tanto para a educação básica quanto para a educação superior. Porém, independente se eu estou falando de educação básica ou superior, eu tenho que adequar essa jornada para a minha persona, para o tipo de aluno que eu estou atendendo, para o tipo de família, né, no caso da educação básica que eu estou atendendo, que geração que ele pertence, que público que ele pertence, enfim. Eu tenho que entender a minha persona para adaptar, então, a essa jornada, né? Então, o meu cara é um cara do TikTok, o meu cara é um cara do Twitter, é um cara do Instagram, um cara do Facebook, ou eu tenho os dois públicos, depende do curso que eu estou, depende do nível de ensino que eu estou, se eu sou um grupo educacional com educação básica superior. Então, todas essas coisas, elas precisam ser identificadas, né? A gente usa muito persona na parte de marketing e captação de alunos, mas para a jornada do aluno, para a jornada do cliente, a persona é tão importante quanto, porque eu vou entender como ela quer se relacionar, como ela quer ser atendida, quais as exigências que ela tem e como o que ela espera ao longo da jornada dela, né? E falando um pouco mais especificamente de cada um dos níveis de ensino, a jornada do ensino básico, ela acaba tendo mais participação dos pais ou responsáveis pelo aluno, principalmente nos anos iniciais, né? Porque o aluno não tem o poder de escolha, o poder de decisão, o poder de avaliação. Então, a jornada do aluno do ensino básico, ela passa muito pelo relacionamento com os pais responsáveis. Ao longo dos anos, ou seja, quando essa criança vai virando um pré-adolescente, né, um adolescente já mais lá perto do ensino médio, a participação do próprio aluno começa a aumentar e a dos pais diminuir, dos responsáveis diminuir. Pelo menos é isso que a gente tem percebido conversando, né, e tendo experiências com o ensino básico, né? Então, você tem que perceber que em algum momento você vai ter os pais na jornada, depois você vai ter os pais e o aluno, e lá mais para o fim você vai ter mais o aluno que os próprios pais, né? Mas, enfim, entender essa jornada e preparar para que você consiga atender muito bem esse pessoal. E já no ensino superior, a jornada acaba acontecendo quase toda com o próprio aluno, né? Porque, em geral, ele que decide o curso que ele quer estudar, a faculdade que ele quer estudar, muitas vezes ele mesmo que paga o próprio curso, porque ele já tá fazendo, já está trabalhando, já é um pouco mais velho, né, e tal. Então, é uma jornada um pouco mais autônoma do ponto de vista do aluno. Então é importante também entender quem é o seu aluno, quem é essa persona e como é que é essa jornada dele. No ensino básico, apesar da pandemia, a gente tem uma jornada que às vezes ela é um pouco mais física, né? O que eu quero dizer com física? Os pais gostam de ir na escola, conhecer a infraestrutura, conhecer o espaço, conhecer o coordenador, conhecer a metodologia, né? Ou seja, a parte pedagógica, como é que é feito e tal, né? Eu passei por isso com os meus filhos, então eu sei o quanto isso foi importante. Já no ensino superior, a jornada já é um pouco mais, eu diria que quase toda ela digital, né? Independente da pandemia, é claro que a gente está obrigado a ser digital, mas mesmo antes da pandemia, ela já era mais, ou quase toda digital, né? Então o aluno vai, avalia as opções que ele tem, pesquisa o site, pesquisa a grade curricular, o curso, se inscreve, faz a prova, se comunica, né, de forma toda online, né? Então, uma jornada muito mais digital do que do ensino básico, né? Então, de novo, adaptar a jornada
para a tua persona, para o teu nível de ensino, para o tipo de público que você trabalha e quer atender, né? E principalmente entender as diferenças, se você tiver mais de uma persona dentro da sua instituição de ensino, né? Às vezes você tem cursos muito diferentes, às vezes você tem níveis de ensino muito diferentes, então no ensino básico e ensino superior, ou no ensino superior se eu tenho graduação e pós, são públicos realmente completamente diferentes, se eu tenho presencial EAD, híbrido EAD, então entender realmente essas questões da persona para você poder mapear e adaptar a jornada para esses alunos, né? E aí, o que é importante dizer? Que independente da persona, e aí é um contexto um pouco mais geral, na jornada do cliente, na jornada do aluno, todas as personas a gente vai ver a digitalização atropelou, né? Não só no setor de educação, mas em diversos setores, mas a digitalização de processos, a digitalização de atendimento, a digitalização do relacionamento atropelou todo mundo, né? E principalmente, obviamente, por causa da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente ainda tinha a desculpa de falar para o aluno, não, você tem que vir aqui fazer isso, tem que vir aqui assinar contrato, você tem que vir aqui fazer a matrícula, enfim. Quando chegou a pandemia, a gente não podia mais usar o você tem que vir aqui, tudo tinha que ser digital, né? Então, a gente também tem que olhar para essa jornada, para essa nova jornada, de uma maneira muito mais digital, né? Algumas pessoas, alguns atores usam até a palavra phygital, né? Que é o físico com o digital, fazendo um mix bastante adequado desses dois meios, né? Mas, enfim, a gente teve que se adaptar, está tendo que se adaptar a essa questão da digitalização. Só que muita gente ainda não acordou para isso, né? Não conseguiu adequar da melhor forma essa questão da digitalização dos processos, né? Então, diversos pontos de contato que já poderiam fazer uso de tecnologias, são realizados por pessoas, massiva e repetidamente, né? Então, a gente ainda tem muitas empresas e muitas instituições de ensino fazendo as coisas de forma manual, utilizando pessoas para fazer coisas que já podiam estar digitalizadas, né? Então, isso que a gente tem que olhar. Por quê? Porque isso traz uma maior possibilidade de erros e vai, obviamente, afetar a jornada do aluno e traz uma demora de atendimento maior quando eu não uso tecnologia para coisas que podem ser automatizadas, né? Então, eu também acabo levando uma insatisfação se eu demoro demais para dar uma resposta para o aluno. Vamos lembrar também, hoje mesmo eu estava lendo uma matéria sobre as novas gerações, né? E a geração Z já está chegando no mercado de trabalho. São os caras que têm entre 18 e 26 anos. Então, eles já entraram na faculdade, já estão fazendo faculdade, ou já terminaram a faculdade, já estão indo para o mercado de trabalho. E é uma geração extremamente imediatista, uma geração que foi acostumada a ter as respostas na ponta dos dedos, procurando no Google, no celular, no iPad, no tablet, no computador, não importa, para tudo, né? Então, para ele, às vezes, levar 1 dia, 2 dias para dar uma resposta para algo que para ele parece simples, é uma eternidade, né? Então, isso faz com que ele possa se desconectar da sua instituição de ensino, né? Porque quando a gente fala de Customer Experience, a gente fala muito de engajamento, né? Então, se esse aluno não estiver engajado com a sua instituição, ele vai se desconectar e provavelmente ele pode ser um grande candidato à evasão, né? E por fim, essas deficiências e ineficiências ao longo da jornada se tornaram muito mais cristalinas, né? Por causa do contexto de digitalização que a pandemia nos trouxe, né? Então, antes eu conseguia esconder, muitas vezes, as minhas deficiências e ineficiências, colocando mais gente, né, ou pedindo mais prazo, ou dando aquela desculpa do aluno tem que vir aqui para resolver. Quando eu tenho que fazer tudo de forma digital e quando eu tenho que fazer com que muitas pessoas trabalhem de home office, eu começo a ter mais dificuldade para esconder essas deficiências e ineficiências, né? Então isso se torna mais cristalino, não só para a gestão, não só para nós que trabalhamos dentro da instituição ou dentro das empresas, mas para os clientes, né? Então ele fica muito mais claro para esse cliente, para esse aluno, as ineficiências e deficiências dos nossos processos, né? Então a gente tem que realmente prestar muita atenção nessa jornada para que a gente possa
analisar cada ponto de contato, como eu já coloquei, mas mais importante, ou tão importante como, medir e melhorar, né? Então é fundamental que eu, conhecendo a jornada do meu aluno, eu possa medir esses pontos de contato, medir a percepção desse aluno para poder melhorar, né? Tem uma máxima que diz que o que não se mede não se gerencia. Então, se eu não tenho a minha jornada mapeada e se eu não estou medindo a satisfação do meu aluno, como é que eu vou melhorar? Né? Então é fundamental que eu mapeie, meça para que eu possa melhorar. E aqui é muito importante colocar o seguinte, é na perspectiva do aluno, né? Não adianta a gente virar e falar o seguinte, não, a nossa jornada é ótima, a gente tem tudo mapeado, nosso atendimento é muito bom, a gente tem tecnologia, a gente implantou o software tal, a gente fez tal coisa e tal. Mas você perguntou para o aluno? Você mediu a percepção dele? Você sabe se aquilo que você fez realmente está trazendo um resultado do ponto de vista dele, né? Então, por isso que é importante a gente medir o que o aluno está enxergando diante da nossa jornada, diante dos nossos processos, diante do nosso atendimento, né? Se a gente não ouvir o que ele está dizendo, a gente vai estar se enganando, achando que está entregando uma jornada muito boa para ele, né? Então, como é que eu meço, né, essa jornada? Como é que eu meço experiência do cliente? Como é que eu meço customer experience, né? Então, em geral, existem diversos indicadores que você pode utilizar para isso, mas tem um que é o mais utilizado e que muitas empresas aplicam e que a gente já tem visto empresas aplicarem isso na educação, inclusive a gente incentiva que seja utilizado na educação, que é o NPS ou Net Promote Score, né? Então, esse é um indicador muito utilizado para medir a satisfação do aluno ou do cliente na jornada dele enquanto utilizando nossos produtos e serviços, né? E por que o NPS é tão importante para esse processo? Primeiro, ele é uma pergunta única, né? Então, em geral, o NPS ele é uma única pergunta que eu pergunto para o meu aluno ou para o meu cliente, numa probabilidade de 0 a 10, qual a chance dele recomendar a minha empresa ou a minha instituição para um amigo ou parente, né? Então, eu vou lá, acho que vocês todos já devem ter recebido aquela perguntinha, que tem uma escala de 0 a 10, qual a chance de você indicar a CRM educacional para um amigo seu ou para um parente? Aí ele vai lá e fala de 0 a 10, qual que é aquela probabilidade, né? Por que esse indicador é tão forte? Porque, primeiro, eu estou dando uma única pergunta numa escala, e aí ele vai colocar aquela escala de satisfação que ele tem para a experiência que ele teve com a gente. Segundo, porque não existe um compromisso maior do que você recomendar um produto ou um serviço a alguém muito próximo de você, seja um amigo, seja um parente, né? Então, ou seja, a partir do momento que eu estou recomendando aquela faculdade, aquele curso, eu estou criando um compromisso com aquela pessoa que eu estou indicando, e é um compromisso duradouro, porque a pessoa vai estudar na sua instituição de ensino por 3, 4, 5 ou mais anos, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que a pessoa assume ao responder à pesquisa do NPS, né? E então, por esse motivo, ele acaba sendo importante para medir a experiência do aluno, né? E aí, a pergunta que geralmente fazem, né? Quando que eu uso NPS? Bom, isso vai depender da sua jornada, por isso que é importante você mapear a jornada, né? Como a jornada da educação é muito longa, você não pode deixar para perguntar o NPS para ele só no fim do curso, ou seja, depois de 4 anos ou só no final do ano, né? Então, você tem que entender quais os pontos importantes ao longo da jornada dele, onde você tem que perguntar como está sendo a experiência dele, para você poder coletar as informações e então tomar alguma decisão, alguma atitude em relação àquelas informações que você está coletando, né? Então, obviamente que eu não vou aqui me aprofundar no que é o NPS e como lidar com ele, só estou trazendo aqui a questão que é um indicador muito importante e relevante para medir a experiência do aluno, mas o NPS ele traz detratores, neutros e apoiadores, esqueci o termo certo, mas como se fossem apoiadores. Então você tem que tratar de formas diferentes quem é detrator, ou seja, quem não está feliz, quem é neutro, ou seja, não está nem bom nem ruim, e quem está te apoiando, quem está gostando do que você faz. Para quê? Para que você possa resolver os problemas dos detratores, para que você possa transformar os neutros em apoiadores, para que você possa entender o que os apoiadores estão gostando, para que você possa trazer essa mesma experiência para os demais, né? Então você consegue ter uma visão muito importante da saúde, da experiência do seu aluno perante a sua instituição de ensino, né? Então, depois que eu faço
um levantamento, né? Eu faço a medição, eu sei o NPS, eu conversei com as pessoas que são detratoras, que são neutras, entendi tudo. Eu não preciso reinventar a roda, né? Eu trouxe aqui uma metodologia que acho que grande parte das pessoas conhece, que é o PDCA, Plan, Do, Check, Act, ou seja, eu vou pegar aquelas informações que eu levantei, eu vou planejar melhorias, eu vou executar essas melhorias, eu vou checar essas melhorias e ver como que elas estão se tornando um padrão e como é que elas estão impactando na jornada do meu aluno. E, obviamente, que depois que eu fiz isso, eu vou rodar novamente o NPS, eu vou rodar de novo o PDCA, e isso não para nunca, porque é um ciclo de melhoria contínua, né? Mas o importante é que você, tendo a sua jornada mapeada, aplicando indicadores e aplicando melhoria, você sempre vai estar melhorando a experiência e a jornada do seu aluno, né? Bom, Daniel, eu preciso usar o PDCA? Não, aqui é só uma sugestão, né, de você ter um ciclo de melhoria contínua. Você pode utilizar qual metodologia que você quiser ou uma que você realmente vai inventar. NPS, eu preciso usar o NPS? Não, você pode usar o CSAT, existem outros indicadores também que podem te ajudar nesse processo de busca de entender como que o aluno está vendo a experiência dele com a sua instituição de ensino. O importante é mapeie a jornada, meça e acompanhe, né? Então, apenas relembrando, né, o que nos colocou para discutir a experiência do cliente lá no início, que foi aquela pesquisa que eu trouxe para vocês, que a instituição não liga para mim, serviço e atendimentos ruins, o sacrifício não vale a pena. Então, quando a gente fala de jornada do aluno, a gente está falando basicamente sobre melhorar a perspectiva do nosso aluno, do nosso cliente, sobre esses 3 pontos, né? Ele sentir que a instituição sim liga para ele, dá atenção para ele, quer resolver rapidamente os seus problemas, que os serviços de atendimento são bons, que ele pode contar com a minha instituição de ensino e que sim, todo aquele sacrifício, seja financeiro, seja de tempo, seja de esforço, seja de estudo, vale a pena sim para ele continuar estudando com a gente, né? E isso, obviamente, reflete diretamente naquelas taxas de evasão que a gente colocou no início, que batem, né, na casa de 60%. Então, quando eu tenho alunos engajados e que percebem que o sacrifício vale a pena, que eu atendo bem ele, que a instituição está preocupada com ele, obviamente isso vai refletir diretamente nas taxas de permanência, nas taxas de evasão, diminuindo, obviamente, essas taxas de evasão. E vamos só relembrar, então, que 70% segundo aquela pesquisa, dos motivos de evasão estão ligados a essas 3 questões e não outras que a gente sabe também que acontecem e são tão relevantes, né? E aqui eu chamo uma atenção que a pesquisa fala, só 10% dos motivos eram financeiros, né? Porque, em geral, quando um aluno ele vai evadir, quando ele está saindo, em geral ele fala que ele está evadindo por questões financeiras, porque é a forma mais fácil dele dar uma desculpa do porquê que ele não quer estudar mais, é a forma que ele não precisa dar muita explicação. Ah, não tenho dinheiro para pagar, eu sei que você não vai me dar 100%, então eu não preciso ficar me explicando muito, né? Então a gente também aprofundar no entendimento do porquê que esse aluno está evadindo nos ajuda a ter uma visão um pouco mais realista. E se eu faço isso ao longo da jornada, com o NPS ou com qualquer outro, fica muito mais fácil de saber quando um aluno saiu, é só olhar para o NPS dele, né? Pô, o aluno evadiu. Vamos olhar as 10 últimas pesquisas NPS que ele trouxe, né? Pô, esse cara era detrator, neutro, detrator, era óbvio que ele ia sair, né? Então, a gente tem que ficar sempre acompanhando de perto tudo isso que está acontecendo, para que a gente possa, então, mudar essa percepção, mudar essa perspectiva desses 3 motivos que levam o aluno a evadir, né? Então, para a gente ter alguma coisa bastante prática, bastante hands-on, né, no final dessa palestra, eu queria deixar 3 coisas. A primeira, não existe fórmula mágica, né? Eu sei que muita gente, às vezes a gente também é procurado aqui na CRM, né? Pô, qual é a fórmula para diminuir a evasão? Qual é a fórmula para melhorar a experiência do aluno, a jornada do aluno, a experiência do cliente? Não existe fórmula, né? Por quê? Porque cada instituição tem sua cultura, cada instituição tem sua história, tem os seus profissionais, tem a sua persona, tem os seus tipos de curso, tem a região que ela está inserida, né? Então, não existe uma fórmula mágica. Cada instituição tem que descobrir, trilhar o seu próprio caminho para que possa trabalhar a experiência do cliente, né? A segunda dica é conheça e melhore profundamente a jornada do seu aluno. Então, mapeie essa jornada, conheça os pontos de contato, meça tudo que está acontecendo e melhore o tempo todo essa jornada do seu aluno para que você possa, então, melhorar a percepção dele, né? E uma terceira coisa que a gente
né, costuma falar, e é bem interessante, porque a gente é uma empresa de software, é uma empresa de tecnologia, mas não é só tecnologia que vai resolver o problema de evasão, que vai resolver o problema de experiência do aluno, que vai resolver os problemas da instituição, né? Então, inclusive no gráfico aqui, no desenho, tem 3 atores, porque a gente sempre acredita que a gente precisa aliar pessoas, processos e tecnologia, né? Então, pessoas preparadas e capacitadas, processos eficientes, eficazes e cada vez mais digitais e, obviamente, tecnologia. Mas não adianta você chegar na CRM educacional ou em qualquer outra empresa e falar assim, eu vou contratar um CRM, eu vou contratar um software de jornada do aluno e todos os meus problemas serão resolvidos, né? Não é essa tecnologia que resolve o problema. Mas, se você estiver no ponto de aplicar a tecnologia, obviamente que você pode contar com a CRM educacional, com as nossas tecnologias para captação e permanência de alunos, que com esses dois softwares a gente cobre toda a jornada do lead ao diploma. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu deixei aqui uns minutinhos finais para a gente, se tiver perguntas, dúvidas, colocações, para a gente bater um papo aqui. Michele, aí agora é contigo. Legal, legal. Obrigada, Dani, pela palestra, muito rica. E temos aqui a primeira pergunta, que é do Léo Carvalho. Ele diz o seguinte, considerando que a gente tem uma cultura fraca com relação aos alunos, aos ex-alunos, como vê a manutenção do engajamento no caso de lifelong learning? Legal, bacana. Realmente, no Brasil, a cultura de tratamento com alumni é bem fraca, né? A gente vê poucas instituições fazendo isso, mas também a gente vem de um contexto onde a educação era ensino básico, graduação e pós, né? Nos últimos anos, e talvez nos últimos 5, 7 anos, que tem aumentado muito a necessidade do lifelong learning, né? Porque as tecnologias, elas vieram de uma maneira para a nossa vida, para o nosso mundo, e impactando em todas as profissões, que hoje você não pode mais se dar ao luxo de falar, pô, terminei minha graduação, agora eu vou trabalhar e acabou, ou vou fazer uma pós-graduação, vou trabalhar e acabou. Você precisa se especializar o tempo todo, né? Então, respondendo a pergunta, Léo, é fundamental que você mapeie, né, a evolução dos seus ex-alunos e continue, né, keep in touch, em contato com eles, para que você possa ser relevante na vida dele, oferecendo novos cursos, novos conhecimentos, não importa o formato, né? O importa é o quanto que você agrega valor para ele ao longo da vida dele, né? Mas é importante, e por isso que quando eu coloquei aqueles 2 funis, né, o da captação e da permanência, que vira uma ampulheta, é importante que a jornada dele ao longo do relacionamento dele com você tenha sido boa, porque se não foi boa, não adianta você fazer qualquer contato, qualquer mapeamento, qualquer ação de marketing, que ele não vai querer voltar para a sua instituição de ensino, né? Então, é muito importante que a experiência dele tenha sido boa para que ele volte a estudar com você, né? E assim, eu dou aula em pós-graduação, de algumas faculdades aqui pelo Brasil, e eu percebo o seguinte, mais da metade dos alunos da pós geralmente estudaram na própria instituição de ensino. Por quê? Porque cria uma identidade, porque cria um vínculo e porque, por algum motivo, se sentiram bem atendidos, né? Então, acho que isso é fundamental para você conseguir continuar a jornada do lifelong learning depois que ele se formar na graduação ou na pós. Legal. Temos mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: quais as estratégias de captação podem ser feitas que contribuam já para a permanência dos alunos? Bacana. Eu acho essa pergunta muito importante, muito interessante, porque a gente tem visto cada vez mais uma captação preocupada com a evasão, preocupada com a permanência, né? Então, a gente tem que fugir um pouco daquele modelo para que isso aconteça, né? Fugir um pouco daquele modelo de que o importante é vender a matrícula. Não, o importante é vender a matrícula do curso certo para a pessoa certa, que possa pagar, que tenha aptidão para aquilo e que tenha talvez até vocação para aquilo. Poxa, Daniel, mas como é que eu vou descobrir isso tudo ao longo da jornada dele, né? Bom, existem diversas formas de fazer isso, né? Primeiro, existem ferramentas já online de você aplicar teste vocacional ou orientação vocacional, não importa o nome que você vai dar. Então, essa é uma forma. Existem modelos hoje que podem prever qualquer chance daquele aluno evadir. Existem outros modelos que avaliam qualquer chance de um aluno virar
um aluno matriculado, existem modelos também que podem avaliar o score de pagamento daquele aluno, daquele responsável. Então, existem uma série de ferramentas, e por isso que a gente fala tanto de digitalização e tecnologia, que podem ajudar você a trazer o aluno certo para o curso certo, para a vaga certa, né? Então, é muito ruim quando você fecha uma turma com 30 alunos, sabendo que no fim do curso você vai ter, sei lá, 12 alunos naquela sala de aula, 12 alunos naquela turma que você fechou com 30, né? Por quê? Porque isso, além de ser uma perda de receita, às vezes aquela turma dá prejuízo no fim do curso, né? Porque você tem que pagar professor, infraestrutura, seja física ou tecnológica, a conta não fecha, né? Então, realmente, você melhorar os seus processos de captação pensando na permanência, na minha visão, o futuro do processo de captação, tanto na educação básica quanto na superior. Bacana, Dani. Vamos, então, para a nossa última pergunta. Pessoal, só reforçando que caso alguém queira colocar, mais uma, a gente recebeu algumas perguntas já no momento da inscrição, e aqui também vocês têm a opção de colocar no balãozinho aqui à direita, vocês podem escrever. Mas vamos à última pergunta que nós temos, que é sobre qual a principal diferença de se trabalhar a permanência de alunos e entender essa jornada de alunos quando a gente fala de colégios, né, de educação básica e ensino superior, especialmente naqueles casos, né, que a instituição trabalha com as duas vertentes. A instituição tem o ensino básico e tem ali o ensino superior. Então, é a nossa última pergunta aí. Bacana. Eu acho que eu acabei abordando bastante isso ao longo da fala, mas pensando em instituições de ensino que têm os dois tipos de ensino, são duas jornadas, né? Não tem jeito, não dá para você ter uma jornada única para o ensino básico e para o ensino superior, né? São famílias de um lado e muitas vezes o próprio aluno do outro lado, são alunos que estão buscando uma formação básica, né? Desde a alfabetização de um lado e pessoas que estão tentando se colocar no mercado de trabalho do outro. Então, vou dar um exemplo assim bem interessante. Lá na educação infantil é importante o espaço físico, né? O parquinho, né? Os brinquedos, a infraestrutura da sala de aula, a segurança. Já no ensino superior, eu estou muito mais preocupado com a área de carreiras, por exemplo, com o currículo do curso, né? Com as disciplinas de possibilidades de estágio que ele vai me trazer. Então, são jornadas completamente diferentes, mas ambas importantes e precisam ser mapeadas. Mas são dois públicos, duas pessoas completamente diferentes que você vai ter que mapear as duas e saber trabalhar as duas, né? Dá para ter a mesma equipe por trás? Se você tiver uma equipe preparada para isso, sim. A mesma tecnologia? Sim, também. Processos muito próximos? Sim, também. Mas os pontos de contato que cada uma das jornadas terá são completamente diferentes e que precisam ser mapeados, acompanhados, medidos e melhorados de forma totalmente independente. Muito bem, muito obrigada, Daniel, pela sua palestra, foi sem dúvida muito rica, tenho certeza que contribuiu bastante aí para todos os que estiveram presentes. Obrigado, valeu. Eu gostaria de agradecer também todos os participantes, né, e reforçar o convite de ficar de olho aí na nossa programação, que a gente tem muita coisa bacana ainda por vir. Né? Muito obrigada, Dani, obrigada, pessoal, tchau, tchau. Obrigado a todos, um bom dia para todos, um abraço.